Lição 1. Aconteceu alguma coisa interessante? Olá, Ana. Como foi o teu dia? Aconteceu alguma coisa interessante? Olá, João. O meu dia foi bom. Sem grande emoção, apenas a rotina habitual. E quanto ao seu? Aqui mesmo, apenas mais um dia nos livros. Mas, falando de rotinas, tens alguma tradição familiar? Oh, sim. Temos algumas tradições que seguimos. Uma das minhas favoritas é a nossa noite de jogo anual. Noite de jogo. Parece uma explosão. Que tipo de jogos jogas? Jogamos todo o tipo de jogos, desde jogos clássicos de tabuleiro a videojogos interativos. Fica bastante competitivo. Parece muito divertido. Já consigo imaginar o riso e a rivalidade amigável. Absolutamente. É uma altura em que toda a família se junta, se solta e goza de alguma ligação de qualidade. Gostava que a minha família tivesse uma tradição assim. Devíamos começar um. Oh, definitivamente. Pode criar a sua própria tradição única. Pode ser qualquer coisa que reúna toda a gente. É uma ótima ideia. Talvez pudéssemos ter uma noite de cinema mensal ou um desafio de culinária. Estes soam fantástico. As noites de cinema são sempre um sucesso e os desafios de cozinhar seriam deliciosos e divertidos. Já consigo imaginar o caos na cozinha. Seria hilariante e saboroso ao mesmo tempo. Ah, consigo imaginar. Certifique-se de ter alguns extintores à mão. Bons conselhos. Não queremos que a cozinha se transforme num programa de desastres cozinhados da vida real. Não, definitivamente não temos. Segurança primeiro, mas risos e boa comida por perto. Concordado. Risos, boa comida e criando memórias duradouras. É disso que se trata as tradições. Absolutamente, John. As tradições acrescentam um toque especial de alegria e ligação às nossas vidas. Bem, sinto-me inspirado para começar uma nova tradição com a minha família. Obrigado pela ideia, Ana. São bem-vindos, John. Estou entusiasmado por vocês criarem memórias lindas com os vossos entes queridos. As novas tradições e momentos que serão acarinhados para os próximos anos. A saúde é isso, John. Que a sua nova tradição traga felicidade e riso à vida da sua família. Lição 2. Já experimentou rolos de atum picantes? A Ana já experimentou rolos de atum picantes. Oh, sim. Eu adoro-os absolutamente. O pontapé picante com o atum fresco é simplesmente incrível. Isso soa delicioso. Nunca as tive, mas agora tenho curiosidade em tentar. Definitivamente deve. São uma escolha popular de sushi e penso que vão desfrutar da combinação de sabores. Sou fã de comida picante, por isso tenho a sensação de que vou gostar deles. Onde posso encontrar bons rolos de atum picantes? Existem vários locais de sushi na cidade que os servem. Posso recomendar alguns se quiserem. Isso seria ótimo. Confio na sua opinião quando se trata de recomendações alimentares. Bem, há um aconchegante bar de sushi na Baixa que faz incríveis rolos de atum picantes. Devíamos ir lá há algum tempo. Conte-me dentro. Estou sempre à altura de experimentar novos alimentos, especialmente quando se trata de comida muito recomendada. Fantástico!
Vamos planear uma aventura de sushi em breve. Vocês não vão ficar desiludidos, eu prometo. Mal posso esperar. A ideia daqueles rolos de atum picantes já está a fazer água na minha boca. Compreendo perfeitamente. Tem uma forma de tantalizar as papilas gustativas. É magia do sushi. Sushi magia mesmo. Estou grato por ter um amigo como tu que me apresenta novas experiências culinárias. Da mesma forma, John. A comida deve ser partilhada e apreciada em conjunto, e estou contente por podermos fazer isso. Absolutamente. A vida é muito curta para perder as deliciosas aventuras gastronómicas. Vamos aproveitar ao máximo. Não podia estar mais de acordo. Então preparem as vossas papilas gustativas, John. Rolos de atum picantes, cá vamos nós. Pronto e entusiasmado, Ana. Vamos embarcar nesta viagem de sushi e satisfazer os nossos desejos. Lição 3. Conhece alguém que está sempre atrasado? Ana, conhece alguém que está sempre atrasado? Oh, sim. Conheço uma pessoa assim. Tem um conceito único de tempo. Eu percebo. Pode ser frustrante esperar por alguém que está constantemente atrasado. Absolutamente. Mas sabem o que eles dizem? Mais vale tarde do que nunca. É verdade, verdade. Acho que podemos sempre encontrar um lado positivo para o seu atraso. Exatamente. Podemos usar esse tempo de espera extra para fazer planos ou recuperar os nossos programas favoritos. É uma boa maneira de olhar para isto. Então, o que é que sentem fazer hoje? Que tal ir ao centro comercial? Parece um plano. Estou a fazer umas compras de montras e agarrar numa mordida para comer. Perfeito. O centro comercial é sempre um lugar divertido para sair. Podemos explorar novas lojas e talvez até encontrar alguns grandes negócios. Absolutamente. Além disso, podemos ver e ver todas as escolhas de moda interessantes. Verdade. O centro comercial é como uma pista para algumas pessoas. Podemos testemunhar alguns trajes únicos. É sempre divertido. Podemos criar o nosso pequeno comentário policial da moda como observamos. Isso seria hilariante. Teremos de arranjar algumas observações espirituosas. Tenho a certeza de que teremos muito material para trabalhar. Sejamos os críticos de moda com sentido de humor. Estou tudo dentro. Vamos trazer risos e entretenimento para a nossa aventura comercial. Está resolvido então. Encontramo-nos à entrada daqui a 1 hora. Prepare-se para uma diversão de moda para a frente. Eu vou lá estar. Mal posso esperar para ver o que o centro comercial nos reserva. Que comece o desfile. Vemo-nos em breve, John. Prepara os seus óculos julgados. Estamos prestes a ter um tempo fabuloso. Aula 4. As temperaturas têm sido bastante alarmantes ultimamente. Ana, já reparou como as temperaturas ultimamente têm sido bastante alarmantes? Absolutamente. É difícil ignorar os eventos climáticos extremos que acontecem em todo o mundo. É muito preocupante, não é? As ondas de calor e as tempestades parecem ser mais frequentes e intensas. Concordo. É uma indicação clara da mudança climática e do seu impacto no nosso planeta. Faz-nos pensar o que o futuro nos reserva. Precisamos de tomar medidas para proteger o nosso ambiente. Definitivamente. Pequenas mudanças no nosso dia a dia podem fazer uma grande diferença. Todos os esforços contam. Absolutamente.
Podemos começar por reduzir a nossa pegada de carbono, como usar transportes públicos ou conservar energia. E não nos esqueçamos da plantação de árvores. É uma forma simples de contribuir para um planeta mais saudável. Isso é verdade. As árvores são purificadores de ar da natureza. Todos nos devemos tornar entusiastas da plantação de árvores. Gosto da ideia de ser entusiastas da plantação de árvores. Até podemos ter t-shirts a condizer. Seria fantástico. Seremos os super-heróis ambientais, uma árvore de cada vez. Salvando o planeta com estilo. Já nos imagine nas nossas poses de super-heróis com paz na mão. Não posso deixar de rir da imagem mental. Vamos ser a conversa da cidade. De facto. E talvez o nosso entusiasmo inspire outros a juntarem-se ao movimento de plantação de árvores. Seria fantástico. Quanto mais pessoas envolvidas, maior será o impacto que podemos ter. Absolutamente. Vamos espalhar a palavra e encorajar todos a agir por um futuro mais verde. Ainda bem que estamos na mesma página, Ana. Juntos, podemos fazer a diferença e atacar estas temperaturas alarmantes. Sem dúvida, John. Somos uma dupla dinâmica, pronta para salvar o planeta, uma árvore e uma gargalhada de cada vez. Lição 5. Acha que temos tempo suficiente? Ana, o nosso voo é daqui a umas horas. Acha que temos tempo suficiente? Não se preocupe, John. Temos muito tempo antes do nosso voo. Não há necessidade de stress. Isso é um alívio. Fico sempre um pouco preocupado por estar atrasado nos voos. Eu percebo. Mas lembrem-se, planeamos tudo antecipadamente, por isso, estamos bem de ir. Tens razão. Temos os nossos passaportes, bilhetes e sacos embalados. Estamos preparados. Absolutamente. Até verificamos 2 vezes os detalhes do voo e fizemos questão de sair mais cedo. É sempre melhor estar seguro do que desculpar quando se trata de apanhar voos. Definitivamente. Teremos tempo suficiente para passar pela segurança, pegar num lanche e relaxar antes de embarcar. Parece perfeito. Podia usar um pequeno lanche para me manter energizado durante o voo. Também embalei uns petiscos por precaução. Não vamos passar fome nesta viagem. Estás sempre preparado, Ana. Pensamos em tudo. Bem, gosto de estar pronto para qualquer situação. É o meu superpoder. O seu superpoder de preparação vai salvar o dia mais uma vez. Tenho sorte em tê-lo como meu amigo de viagens. E tenho sorte em tê-lo também, John. Fazemos uma grande equipa nas nossas aventuras. Absolutamente. Quer esteja a explorar novos locais ou a navegar em aeroportos, temos isso coberto. Sem dúvida sobre isso. Então, respiremos fundo, relaxemos e aproveitemos a viagem que temos pela frente. Parece um plano, Ana. Vamos aproveitar ao máximo o nosso tempo antes do voo e ter uma experiência de viagem tranquila. Pronto para a descolagem, John. Vamos fazer desta viagem uma para recordar. Pronto e entusiasmado, Ana. Fivela, porque cá vamos nós. Lição 6. Tenho lutado para gerenciar minhas despesas diárias ultimamente. Ana, tenho andado a lutar para gerir as minhas despesas diárias ultimamente. Alguma dica sobre orçamentação? Absolutamente, João. Planear as suas despesas diárias e manter um orçamento pode fazer uma grande diferença.
É disso que eu preciso. Como costuma planear as suas despesas? Comece por enumerar todas as minhas despesas necessárias, como contas, mercearias e custos de transporte. Isso faz sentido. É importante priorizar o essencial primeiro. Exatamente. Assim que as estiverem cobertas, atribuo uma parte do meu orçamento a fundos de poupança e de emergência. Poupanças. É uma área em que eu preciso de trabalhar. Algum conselho sobre a poupança de dinheiro? Um dos truques consiste em definir um objetivo específico de poupança e torná-lo uma prioridade. Pode ser para umas férias ou algo que realmente queira. Isso parece motivador. Ter um objetivo em mente pode ajudar-me a manter o foco. Absolutamente. E não se esqueça de acompanhar as suas despesas. Ajuda-nos a ver para onde vai o nosso dinheiro. Bom ponto. Muitas vezes perco a noção dos meus gastos. Talvez devesse começar uma aplicação de orçamento ou usar uma folha de cálculo. É uma ótima ideia. O uso da tecnologia pode facilitar o rastreamento e categorizar os seus gastos. Vou tentar. Está na hora de se tornar um profissional de orçamentação com conhecimento de tecnologia. Será um profissional daqui a pouco tempo, John. A tecnologia está aqui para nos ajudar em todos os aspectos da vida, até na orçamentação. É verdade. Só preciso de abraçá-la e deixá-la guiar-me para a sabedoria financeira. Você conseguiu. Lembrem-se, não há problema em tratar-se de vez em quando, mas dentro dos limites do nosso orçamento. Claro que sim. Vou certificar-me de incluir um pouco de dinheiro divertido no meu orçamento para desfrutar de guloseimas sem culpa. Esse é o espírito. A orçamentação não tem de ser restritiva. Trata-se de encontrar um equilíbrio e estar atento aos vossos hábitos de consumo. Estou a sentir-me motivado e pronto para assumir o controle das minhas finanças. Obrigado pelas dicas valiosas, Ana. São bem-vindos, John. Estou aqui para vos apoiar na vossa jornada de orçamentação. Juntos, vamos conquistar quaisquer desafios financeiros. Tenho sorte em tê-lo como meu consultor financeiro e amigo. Vamos tornar a gestão de dinheiro divertida. Absolutamente, John. Divertido e conhecido financeiramente, esse é o nosso novo lema. Aula 7. Teste um bom treino. Olá, Ana. Como está a correr o teu dia? Seu um bom treino. Olá, João. Eu sou bom. Obrigado por perguntar. Fiz um treino cardio hoje. Foi intenso. Bom. O cardio é uma ótima maneira de obter o coração a bombear e queimar algumas calorias. Absolutamente. É uma maneira divertida de se manter ativo e em forma. Concordo. Pessoalmente, gosto de levantar pesos. Faz-me sentir forte e energizado. O levantamento de pesos é fantástico para construir força e tonificar músculos. É ótimo que você aprecie. Sim, é como um mini desafio sempre que eu levanto esses pesos. Mantém-me motivado. Esse é o espírito. Trata-se de encontrar um treino que te traga alegria e o mantenha motivado. Definitivamente. Então, que tipo de treino cardio fez? Correr, andar de bicicleta, ou algo mais? Misto hoje. Fiz correr na passadeira e depois pisei um pouco a bicicleta estacionária. Parece uma boa combinação. Mantém as coisas interessantes e visa diferentes grupos musculares. Exatamente.
A variedade é fundamental para prevenir o aborrecimento e envolver diferentes partes do corpo. Não podia estar mais de acordo. Além disso, mantém os nossos treinos divertidos e emocionantes. Absolutamente. E é sempre mais agradável fazer exercício quando se está a divertir. Tão verdade. Não nos parece uma tarefa quando estamos a gostar do processo. Esse é o objetivo. Fazer do fitness parte do nosso estilo de vida e abraçar a alegria do movimento. Bem dito, Ana. Vamos continuar ativos e inspirar-nos uns aos outros nas nossas viagens de fitness. Sou tudo a favor, John. Seremos os companheiros de fitness uns dos outros, a torcer uns aos outros. Parece perfeito, Ana. Juntos, vamos conquistar qualquer treino e divertimos-nos muito a fazê-lo. Absolutamente, John. Eis as nossas aventuras de fitness continuadas e muitas gargalhadas ao longo do caminho. Lição 8. Exercícios de manhã. Ana, fica ótimo. Isso é impressionante. Faz exercício de manhã. Obrigado, John. Sim, sim. Vou fazer uma corrida no parque perto da minha casa. Isso é fantástico. Os jogos matinais são uma ótima maneira de começar o dia. Absolutamente. Isso energiza-me e dá um tom positivo para o resto do dia. Também eu devia tentar fazê-lo. Sempre fui mais uma pessoa de treino noturno. Dê-lhe um tiro, John. O ar fresco da manhã e o ambiente tranquilo podem ser bastante refrescantes. Fazemos com que pareça tão atraente. Talvez eu me torne num jogger matinal como vocês. Junte-se ao clube dos jogos matinais, John. Vamos recebê-lo de braços abertos. Isso parece convidativo. Já consigo imaginar-nos a correr juntos, a conversar e a rir. Seria muito divertido. Podemos estar a fazer jogging, motivando-nos uns aos outros pelo caminho. Gosto do som disso. Vamos conquistar o parque, um passo de cada vez. Absolutamente. Depois da nossa corrida, podemos tratar-nos com um delicioso pequeno almoço. Oh, o pequeno almoço é a minha refeição favorita do dia. Conte-me dentro. Ótimo! Vamos abastecer com algumas opções de pequeno almoço saudáveis e saborosas. Já consigo cheirar o aroma a café acabado de fazer e panquecas quentes. Estás a fazer-me fome, John. O pequeno almoço vai saborear ainda melhor depois da nossa corrida matinal. Definitivamente vai. Mal posso esperar para experimentar a alegria de uma corrida matinal e de um pequeno almoço satisfatório. Bem, prepare-se, John. Vamos embarcar juntos numa aventura fitness matinal. Estou entusiasmada, Ana. Vamos atacar os sapatos de corrida e bater no parque com muita luz e cedo. É um encontro, John. Faremos das manhãs a nossa hora favorita do dia. Ana ansiosa por isso. Deixe começar o jogging matinal e a festa do pequeno almoço. Lição 9. Tenho trabalhado muito. Olá, Ana. Preciso de falar. Tenho tentado o meu melhor, mas tem sido difícil. Olá, John. Estou aqui para ouvir. O que se tem passado? Resistente como? Tenho trabalhado muito, mas as coisas parecem não estar a seguir o meu caminho. Compreendo como isso pode ser frustrante. Por vezes, a vida atira-nos bolas de corvetas. Exatamente. Parece que estou a fazer tudo o que posso, mas os resultados não correspondem aos meus esforços.
Tenha em mente que o sucesso leva tempo e perseverança. Não seja muito duro consigo próprio. Eu sei, mas é desanimador quando damos tudo e não vemos resultados imediatos. Eu percebo. Mas lembre-se, a viagem é tão importante como o destino. Continue a empurrar para a frente. Tens razão, Ana. É importante focar-me no progresso que estou a fazer, mesmo que seja pequeno. Absolutamente. Pequenos passos somam-se ao longo do tempo. Celebre cada pequena conquista pelo caminho. Vou tentar mudar a minha perspectiva e apreciar as pequenas vitórias. Tudo faz parte da viagem. Esse é o espírito de John. E lembrem-se, não têm de enfrentar os desafios sozinhos. Alcance para obter suporte. Obrigado, Ana. O vosso apoio significa muito para mim. É reconfortante saber que tenho alguém onde me inclinar. São bem-vindos, John. Estamos nisto juntos. Inclame sempre que precisares. Agradeço isso, Ana. É bom ter um amigo como tu que me entende e me apoia. Da mesma forma, John. Os amigos estão lá para se levantarem uns aos outros e ajudarem a navegar em momentos difíceis. Pois bem, com o vosso apoio e incentivo, sinto-me motivada para continuar a avançar. Esse é o espírito de John. Vocês têm isto. Acredito em vocês. Obrigado, Ana. A vossa crença em mim dá-me força para continuar. Juntos, ultrapassaremos qualquer obstáculo. Absolutamente, John. Vamos enfrentar desafios frontalmente e sair mais fortes do outro lado. Aqui está para enfrentar tempos difíceis com determinação e um sorriso. Vamos tirar o melhor disso. A saúde é isso, John. Vamos lidar com qualquer coisa que nos chegue ao nosso caminho, um passo de cada vez. Lição 10. O que faríamos se não conseguíssemos lidar com os desafios futuros? Olá, Ana. Já pensou no que faríamos se não conseguíssemos lidar com os desafios futuros? Oh, definitivamente. É uma coisa que me cruza muitas vezes. Mas sabem o que eles dizem? Quando a vida te dá limões, faz limonada. Ah, verdade. É importante confiar em nós mesmos e nas nossas capacidades, mesmo quando as coisas ficam difíceis. Absolutamente. Já ultrapassamos os desafios e acredito que continuaremos a fazê-lo no futuro. Esse é o espírito. Não nos devemos subestimar. Lembre-se, cada desafio é uma oportunidade de crescimento. Tens razão, John. Em vez de nos preocuparmos, devíamos concentrar-nos em encontrar soluções e adaptar-nos a tudo o que nos vier a seguir. Exatamente. Temos o poder de lidar com qualquer coisa que nos chega ao nosso caminho. Só precisamos de acreditar em nós próprios. Não podia estar mais de acordo. A autocrença é fundamental para enfrentar os desafios frontalmente e sair mais forte do outro lado. E sabem que mais? Por vezes, um pouco de humor vai muito longe no aligeiramento do fardo dos desafios. Absolutamente. O riso é o melhor remédio, dizem eles. Ajuda-nos a manter-nos positivos e a encontrar alegria mesmo em momentos difíceis. Tão verdade. Devemos sempre lembrar-nos de manter intacto o nosso sentido de humor, independentemente dos desafios que enfrentemos. Definitivamente. Com uma atitude positiva e uma boa gargalhada, podemos conquistar qualquer coisa que nos venha a caminho. Ainda bem que tivemos esta conversa, Ana. É tranquilizador saber que estamos na mesma página quando se trata de enfrentar desafios futuros. Eu também, John.
É ótimo ter um amigo como vocês que partilham a mesma mentalidade. Juntos, podemos lidar com qualquer coisa. Absolutamente, Ana. Temos isto. Vamos encarar o futuro com confiança e um sorriso na cara. Não podia ter dito melhor, John. Aqui está para abraçar os desafios futuros e confiar nas nossas capacidades. Aúda a isso, Ana. Vamos lá para fora e mostramos ao mundo de que somos feitos. Aula 11. Tenho pensado em campanhas de marketing. Olá, Ana. Tenho pensado em campanhas de marketing. Quão importante é o timing no lançamento? Olá, João. O timing é crucial no lançamento de uma campanha. Pode fazer ou quebrar o seu sucesso. Isso faz sentido. Mas como é que determina o melhor timing para um lançamento? Depende de vários fatores como público-alvo, tendências e até a época. Eu vejo. Assim, entender o seu público e manter-se atualizado com as tendências atuais é fundamental. Absolutamente. Querem chegar ao vosso público quando ele estiver mais receptivo à sua mensagem. O timing deve ser como uma dança bem coreografada, certificando-se de que todos os movimentos estão em sincronia. É uma grande analogia, John. Trata-se de encontrar o ritmo perfeito e captar a atenção no momento certo. Parece desafiante, mas emocionante. Imagino que há muita estratégia envolvida. Batemos o prego na cabeça. Tem tudo a ver com planeamento estratégico e manter-se à frente da concorrência. Aposto que há algumas histórias engraçadas de campanhas que perderam a marca devido ao mau timing. Oh, definitivamente. Os percalços temporários podem levar a algumas falhas de marketing memoráveis e, por vezes, hilariantes. Gostava de ouvir algumas dessas histórias. É sempre bom aprender com os erros dos outros. Vou reunir alguns exemplos para o nosso próximo chat. Vamos ter uma boa gargalhada e aprender lições valiosas. Parece um plano, Ana. O riso e a aprendizagem andam de mãos dadas. Absolutamente. E quem sabe, até podemos inventar ideias brilhantes de campanha. Nunca se sabe. As nossas conversas são recheadas de criatividade e inspiração. Essa é a beleza de discutir ideias em conjunto. Inspiramo-nos uns aos outros a pensar fora da caixa. Bem, em termos de tempo, penso que as nossas conversas estão sempre prontas. Eles trazem alegria e conhecimento. Não podia estar mais de acordo, John. O nosso timing é irrepreensível, tal como um lançamento de campanha bem temporizado. Aqui está o momento perfeito tanto nas nossas conversas como nos futuros esforços de marketing. A saúde é isso, John. Que as nossas conversas continuem a despertar a criatividade e o riso, sempre em perfeito timing. Lição 12. Estava a ver um documentário sobre recifes de coral e peixes coloridos. Olá, Ana. Estava a ver um documentário sobre recifes de coral e peixes coloridos. Parece muito divertido. Olá, João. É mesmo assim. O mundo subaquático é tão fascinante e cheio de beleza vibrante. Consigo imaginar nadar entre aqueles peixes coloridos, sentindo-me numa pintura viva. Seria como entrar num reino mágico, rodeado por um caleidoscópio de cores e vida marinha. Já andou a fazer snorkeling ou mergulho para explorar recifes de coral? Sim, tive a oportunidade de fazer snorkel em locais bonitos. Os recifes de coral são de cortar a respiração.
Isso parece incrível. Encontrou algum peixe único ou memorável durante as suas aventuras de snorkeling? Oh, sim! Uma vez vi um peixe palhaço a nadar entre as anémonas, tal como no filme À Procura de Nemo. Isso é incrível. É como entrar num filme de animação da vida real. Absolutamente. A natureza tem uma forma de criar as suas próprias histórias mágicas e personagens. Algum outro encontro interessante? Talvez um peixe com uma personalidade peculiar. Uma vez encontrei um peixe que parecia dançar debaixo de água. Teve algumas jogadas sérias. Ah, um peixe dançante. Isso deve ter sido uma visão de que podemos ver. Teve um trabalho de barbatana de só tão sofisticado. De facto. Torceou e inundou de tanta graça, como se estivesse a fazer um pouco de performance subaquática. Teria adorado testemunhá-lo. É incrível como a natureza nos surpreende com as maravilhas. É mesmo. Explorar recifes de coral e encontrar peixes únicos é como entrar num sonho vibrante. Preciso de adicionar snorkeling ou mergulho à minha lista de baldes. Parece uma experiência inesquecível. Vocês devem, sem dúvida, John. É uma aventura de cortar a respiração que nos liga às maravilhas do oceano. Bom, um dia teremos de planear uma viagem de snorkeling juntos. Nadamos com o peixe colorido e criaremos as nossas próprias memórias. Parece um plano fantástico, John. Vamos mergulhar num mundo subaquático e fazer memórias inesquecíveis. Eis as futuras aventuras subaquáticas e a alegria de descobrir a beleza debaixo das ondas. Absolutamente, João. Que os nossos sonhos de explorar recifes de coral e nadar com peixes coloridos se tornem realidade. Lição 13. O que gostam de fazer ao ar livre? Olá, Ana. Tenho de admitir que não estou muito interessado em coisas ao ar livre. O que gosta de fazer ao ar livre? Olá, João. Está tudo bem? Gosto de uma variedade de atividades ao ar livre. Um dos meus favoritos é o pedestrianismo. Caminhadas, não é? Parece uma boa maneira de se relacionar com a natureza. Tem algum trilho pedestre favorito? Absolutamente. Adoro explorar diferentes trilhos. Um dos meus favoritos é um trilho que leva a uma cascata deslumbrante. Uau, isso soa de cortar a respiração. Posso imaginar o som da água precipitante e a beleza da envolvente. John é uma experiência verdadeiramente mágica. Os pontos turísticos e sons da natureza podem ser tão calmantes e refrescantes. Posso ver porque é que as pessoas gostam de caminhadas. É uma oportunidade de escapar à agitação do cotidiano. É exatamente isso. É uma forma de se desligar da tecnologia e mergulhar na beleza do ar livre. Que outras atividades ao ar livre você gosta, Ana? Também adoro andar de bicicleta. Explorar trilhos cênicos em bicicleta é uma ótima maneira de fazer exercício e apreciar as vistas. Isso parece divertido. Lembro-me de andar de bicicleta quando era criança. Foi sempre uma aventura. Nunca é tarde para voltar a saltar de bicicleta, John. Podem redescobrir esse sentimento de aventura e liberdade. Tens razão. Talvez devesse experimentar e ver onde a bicicleta me leva. Absolutamente. Você pode descobrir gens ocultas em seu próprio bairro ou encontrar novos caminhos para explorar.
Definitivamente, vou considerá-lo. Alguma outra atividade ao ar livre de que goste? Também gosto de piqueniques no parque. É uma forma simples mas deliciosa de passar tempo ao ar livre com amigos e familiares. Isso parece adorável. Boa comida, boa companhia e um belo cenário ao ar livre. É uma receita para um bom momento. Definitivamente é. Além disso, você pode jogar jogos ao ar livre ou simplesmente relaxar e aproveitar o sol. Posso não entrar em coisas ao ar livre, mas ouvir falar das vossas aventuras ao ar livre deixa-me curiosa para experimentar coisas novas. Esse é o espírito, John. Por vezes sair das nossas zonas de conforto pode levar a alegrias e descobertas inesperadas. Tens razão, Ana. Vou ter uma mente aberta e abraçar as aventuras ao ar livre que me vêm a caminho. Aqui está para abraçar novas experiências e encontrar alegria no exterior, não importa as nossas preferências. Aula 14. Prefiro experimentar a roupa primeiro antes de comprá-las. Olá, Ana. Prefiro experimentar a roupa primeiro antes de comprá-las. E quanto a si? Olá, João. É uma boa ideia. Experimentar a roupa garante um bom ajuste e salva-nos de surpresas. Exatamente. Tive algumas experiências engraçadas com roupas que pareciam ótimas no cabide, mas não em mim. Ou posso relacionar-me. É como uma ilusão de moda que desaparece assim que a colocamos. Ah, uma ilusão de moda mesmo. É sempre uma boa ideia garantir que as roupas nivelam o nosso corpo. Absolutamente. Além disso, experimentar roupas pode ser um divertido desfile de mini-moda. Podemos experimentar diferentes estilos. É como jogar vestir como adultos. Podemos canalizar os nossos fashionistas interiores e ter uma explosão. Esse é o espírito. A moda deve ser divertida e expressiva. Experimentar a roupa permite-nos encontrar o nosso estilo único. Estou a favor de uma aventura de moda. Por onde devemos começar? Alguma loja em particular em mente? Vamos explorar algumas lojas diferentes. Podemos ir a uma boutique na moda, a um departamento e talvez até a uma loja próspera. Parece um plano. Dar-nos já um vasto leque de opções e estilos à escolha. Exatamente. A variedade é a especiaria da vida, especialmente quando se trata de moda. Tenho de admitir que talvez precisasse de alguma orientação de moda. Não sou a pessoa mais elegante. Sem preocupações, John. A moda tem tudo a ver com autoexpressão. Vamos encontrar algo que se adapte à sua personalidade e que te faça sentir confiança. Agradeço isso, Ana. É bom ter um especialista em moda ao meu lado. É o meu prazer, John. Gosto muito de ajudar os outros a descobrir o seu estilo único e sentir-me bem na roupa. Muito bem, vamos embarcar nesta viagem da moda. Quem sabe, podemos encontrar pedras preciosas escondidas ao longo do caminho. Estou entusiasmado. A nossa aventura de moda espera, repleta de risos, grandes descobertas e trajes fabulosos. Aqui está para abraçar a moda, experimentar roupas e descobrir o nosso próprio sentido de estilo. A saúde é isso, John. Que as nossas fugas da moda se encherem de alegria, confiança e alguns momentos de moda inesquecíveis. Aula 15. Acho que ter um plano deve fazer parte do nosso acordo. Olá, Ana. Penso que ter um plano deveria fazer parte do nosso acordo. O que é que acham?
Olá, João. Concordo inteiramente. Ter um plano ajuda-nos a ficar organizados e na mesma página. Ótimo. Depois de finalizarmos esses detalhes, podemos delinear nosso plano e definir expectativas claras. Parece uma abordagem sólida. Um plano bem estruturado manter-nos focados e eficientes. Exatamente. É como ter um roteiro para nos guiar em direção aos nossos objetivos. E assegura que todos conhecem os seus papéis e responsabilidades, evitando qualquer confusão. Isso é crucial. A clareza no nosso plano evitará mal-entendidos e manterá as coisas a correr sem problemas. Concordado. Queremos ter a certeza de que estamos todos no mesmo comprimento de onda, a trabalhar em direção a um objetivo comum. Então, vamos definir o nosso plano passo a passo. Podemos repartir as tarefas e estabelecer prazos. Essa é uma maneira inteligente de abordar isso. A sua divisão em fragmentos geríveis tornará tudo mais realizável. E podemos atribuir tarefas específicas a cada membro da equipe com base nos seus pontos fortes e expertise. Absolutamente. O aproveitamento das competências de todos levará a uma execução mais eficiente e bem-sucedida. Assim que tivermos o nosso plano em vigor, podemos acompanhar o nosso progresso e fazer ajustes, se necessário. A flexibilidade é fundamental. Deveríamos estar abertos a adaptar o nosso plano à medida que as circunstâncias mudarem ao longo do caminho. Definitivamente. Precisamos de ser ágeis e prontos para girar se necessário, mantendo o nosso objetivo final à vista. Precisamente. O nosso plano é um guia, não é colocado em pedra. Deve servir-nos, não nos restringir. Ainda bem que estamos na mesma página sobre a importância do planeamento. Isso prepara-nos para o sucesso. Eu também, John. O planeamento é uma base para uma colaboração eficaz e a obtenção de ótimos resultados. Aqui está um plano bem elaborado, uma comunicação clara e uma viagem de sucesso pela frente. A saúde é isso, John. Que o nosso plano seja o roteiro para o nosso sucesso partilhado, repleto de trabalho em equipa e realização. Lição 16. Você é novo aqui. Olá, Ana. É novo aqui. Sim, sou. Mudei-me para cá na semana passada. Bem-vindo ao bairro. Como estão a encontrá-lo até agora? Obrigado, John. Tem sido um turbilhão, mas estou lentamente a instalar-me e a explorar a área. É ótimo ouvir. Mudar para um novo lugar pode ser emocionante e um pouco avassalador. Absolutamente. É um novo começo, mas também é o desafio de familiarizar-nos com tudo. Bem, se precisar de alguma recomendação ou ajuda a navegar pelo bairro, sinta-se à vontade para perguntar. Agradeço isso, John. É sempre bom ter alguém que conhece as cordas. Considere-me o teu guia amigável do bairro. Vou partilhar todas as dicas e truques internos. Ah, isso é fantástico. Talvez tenha de vos aceitar essa oferta um dia. A qualquer hora. Estou mais do que feliz em vos mostrar e apresentar-vos os melhores spots. Por falar em quais, existem bons restaurantes ou cafés que recomendo na zona. Oh, definitivamente. Há um aconchegante café a poucos quarteirões de distância que serve pastelarias incríveis. Estou sempre à altura de uma boa pastelaria. Conte-me para uma visita àquele café. Considere uma data. Vamos deliciar-nos com doces deliciosos e ter uma boa conversa. Parece um plano, John.
Estou ansioso por isso. Há mais alguma coisa sobre a qual estejam curiosos ou precisem de ajuda, sendo novo aqui? Eu ainda não tive a oportunidade de explorar os parques locais. Há algum por perto? Absolutamente. Há um belo parque com trilhos pedestres e um pequeno lago não muito longe daqui. Parece maravilhoso. Vou certamente fazer uma visita e desfrutar de alguma natureza. É uma ótima ideia. É um local tranquilo para relaxar e descontrair. Estou grato pelo vosso caloroso acolhimento e disponibilidade para ajudar, John. Facilita muito mais a instalação. Vocês são muito bem-vindos, Ana. É sempre bom ter novos vizinhos, e estou feliz por dar uma mão. Tenho sorte de ter vizinhos tão simpáticos como vocês. Mais uma vez, obrigado, John. Não há problema nenhum, Ana. Bem-vindo ao bairro, e aqui está novos começos e grandes amizades. Lição 17. Devo começar também a planear com antecedência. Olá, Ana. Parece-nos sempre tão organizado. Isso é inteligente. Devia também começar a planear antecipadamente. Olá, João. Muito obrigado. Planear em frente pode definitivamente facilitar a vida. O que pretende começar a planear? Bem, tenho andado a procrastinar em algumas tarefas ultimamente. Acho que, se planeio o futuro, posso resolvê-las de forma mais eficiente. É uma ótima ideia, John. A divisão de tarefas e a definição de prazos podem ajudá-lo a manter-se no caminho certo. Tens razão. Gostaria de deixar tudo para o último minuto e começar a adotar uma abordagem proativa. A procrastinação pode ser um hábito difícil de quebrar, mas planear antecipadamente dá-lhe um início de cabeça e reduz o stress. Eu podia usar menos stress na minha vida. Alguma dica sobre como começar a planear? Comece por fazer uma lista de tarefas. Anote todas as tarefas que precisa realizar e priorize-as. Parece fazível. Farei uma lista e abordarei primeiro as tarefas mais importantes. John é o caminho a seguir. Concentre-se nos itens de alta prioridade e trabalhe na lista. É como dar pequenos passos em direção a um objetivo maior. Cada tarefa concluída aproxima-me mais do meu objetivo. Exatamente. Celebre o seu progresso ao longo do caminho. Mantém-te motivado e incentiva-te a continuar. Gosto da ideia de celebrar pequenas vitórias. Adiciona um elemento divertido ao processo. Absolutamente. Pode tratar-se de algo de que goste depois de concluir uma tarefa ou um marco. Talvez uma fatia do meu bolo favorito ou uma pequena pausa para ver um vídeo engraçado. As recompensas podem ser motivadoras. Definitivamente, podem ser. Encontre o que funciona melhor para si e use-o como reforço positivo. Sinto-me inspirado para começar a planear antecipadamente e ser mais proativo. Obrigado pelo conselho, Ana. São bem-vindos, John. Ainda bem que pude ajudar. Lembre-se, planear antecipadamente é uma habilidade que pode beneficiar todas as áreas da vida. Vou ter isso em mente. Aqui está a abanar a procrastinação e abraçar o poder do planeamento à frente. A saúde é isso, John. Que o seu planeamento lhe traga produtividade, sucesso e muito menos stress. Aula 18. Sabe se o complexo de apartamentos oferece serviço de lavandaria? Olá, Ana. Já agora, sabe se o complexo de apartamentos oferece serviço de lavandaria? Olá, João. Sim, eles fazem.
Claro que oferecemos serviço de lavandaria para os nossos residentes. Isso é uma ótima notícia. É tão conveniente ter comodidades de lavandaria aqui mesmo no edifício. Absolutamente. Não há necessidade de prender sacos pesados de roupa a uma lavandaria ou preocupar-se em encontrar trocos sobressalentes para as máquinas. A conveniência é fundamental, especialmente quando se trata de tarefas como lavandaria. Poupa tempo e esforço. Não podia estar mais de acordo. Além disso, é um alívio não ter que se preocupar em manter ou comprar máquinas de lavar. Definitivamente. É menos uma coisa com que nos preocupar e liberta mais tempo para outras atividades. E a melhor parte é que não temos de lidar com o incômodo de dobrar e engomar a roupa depois. Oh, sou terrível a dobrar roupas. Acabo sempre com camisas enrugadas e meias descomparadas. Ah, não estás sozinho, John. Mas não se preocupe, o serviço de lavandaria trata de tudo isso por nós. Isso é um alívio. Ainda bem que outra pessoa vai manusear a dobragem e fazer com que a minha roupa pareça apresentável. É como ter uma fada mágica da roupa que transforma as nossas pilhas confusas em roupas bem dobradas. Eu podia usar uma fada da roupa na minha vida. Também oferecem um serviço de recolha e entrega. Eles de certeza que o fazem. É uma comodidade adicional para quem prefere ter a sua lavandaria cuidada sem sair dos seus apartamentos. Isso é incrível. É como ter um assistente pessoal de lavandaria. Inscreva-me nesse serviço. Considerem que foi feito, John. Ajudarei a obter todas as informações necessárias para usufruir do serviço de lavandaria. És a melhor, Ana. Ter a lavandaria cuidada vai tornar a vida aqui ainda mais agradável. Ainda bem que pude ajudar. Trata-se de tornar a vida mais fácil e confortável para os nossos residentes. Bem, eu sou certamente um residente feliz. O serviço de lavandaria é apenas a cereja em cima de todas as ótimas comodidades aqui. Estou entusiasmado por ouvir isso, John. Aqui estão os dias de lavandaria sem esforço e sempre a roupa acabada de limpar. Aúde a isso, Ana. Que o nosso serviço de lavandaria nos deixe com mais tempo para relaxar e aproveitar a vida. Lição 19. Eu vou à mercearia. Olá, Ana. Vou à mercearia. Precisamos de repovoar os ovos, o leite e a farinha. Olá, João. Consegui. Ovos, leite e farinha. Será que precisamos de mais alguma coisa? Deixe-me pensar. Oh, também estamos a correr pouco com manteiga. Não se pode esquecer disso. Manteiga, percebe. Mais alguma coisa na lista? Na verdade, também estamos sem açúcar. Adicione isso à lista, por favor. É açúcar. Muito bem, só para recapitular, precisamos de ovos, leite, farinha, manteiga e açúcar. Está correto. Penso que isto cobre, por agora, todos os aspectos essenciais. Perfeito. Vou ter a certeza de agarrar tudo quando me dirigir à loja mais tarde. Obrigado, Ana. Vocês são salva-vidas. Agradeço a vossa ajuda nas compras de mercearia. Não há problema nenhum, John. Fazemos uma boa equipa, lidando juntos com os recados domésticos. Absolutamente. É sempre mais divertido e eficiente quando nos dividimos e conquistamos. E impede aqueles momentos, ou não, esquecemos de comprar isso, quando estamos no meio da cozinha. Ah, definitivamente.
Não queremos nenhuma falta de ingrediente surpresa durante as preparações de refeições. Tão verdade. Planeando o futuro e tendo uma cozinha bem abastecida, podemos evitar esses desastres de cozinha. E desfrute de deliciosas refeições sem quaisquer mercearias de última hora. É tudo sobre estar preparado. O nosso futuro eu agradecer-nos-á por isso. Absolutamente. Se, acidentalmente, comprarmos demasiada farinha, podemos sempre começar uma padaria juntos. Ah, essa é uma ideia brilhante. O nosso próprio império de cozedura alimentado por um excesso de farinha. Quem sabe? Podemos vir a ser os próximos padeiros famosos da cidade. O duo Farinha Power. Gosto do som disso. A nossa padaria seria conhecida pelas suas saborosas guloseimas e pelo sentido de humor peculiar. Teremos clientes a alinhar para a nossa deliciosa pastelaria e bater com o médico. Seria uma receita para o sucesso de trocadilho pretendido. Ah, definitivamente. Vamos garantir que temos farinha suficiente para alimentar os nossos sonhos, por precaução. Nunca se sabe, John. O nosso império da cozedura pode estar apenas a um saco de farinha de distância. Bem, aqui está uma mercearia de sucesso e a possibilidade de uma futura aventura de padaria. A saúde é isso, John. Que a nossa cozinha seja abastecida e os nossos sonhos sejam tão doces como os guloseimas que criamos. Lição 20. Ouvi dizer que é um espetáculo de comédia a acontecer na Baixa deste fim de semana. Olá, Ana. Ouvi dizer que é um espetáculo de comédia a acontecer na Baixa deste fim de semana. Gostaria de ir. Olá, João. Parece uma ideia divertida. Quantas noites está a decorrer o espetáculo? Está a decorrer durante 3 noites, de sexta a domingo. Podemos escolher qual a noite melhor para nós. Acho que só uma noite seria perfeita. Não nos queremos esgotar com uma overdose de riso. Ah, tem razão. Uma noite de comédia deveria dar-nos muitos risos sem sermos demasiado esmagadores. Absolutamente. Além disso, deixa-nos com a opção de fazer outra coisa nas outras noites se quisermos. É um bom ponto. Podemos explorar outras opções de entretenimento ou simplesmente ter uma noite acolhedora. Exatamente. Trata-se de encontrar o equilíbrio certo entre sair e ter algum tempo de inatividade. Então, que noite preferem? Sexta-feira, sábado ou domingo? Vamos com o sábado. Está mesmo a meio do fim de semana e podemos desfrutar plenamente sem nos preocuparmos com o trabalho no dia seguinte. Parece um plano. Sábado teremos um fim de semana hilariante para esperar. Já consigo imaginar as piadas e risos. Vai ser uma noite memorável. Definitivamente. E quem sabe, talvez possamos descobrir um novo comediante favorito. Isso seria fantástico. Poderíamos tornar-nos fãs fiéis e assistir a mais espetáculos de comédia no futuro. Podemos até começar a praticar as nossas próprias rotinas de stand-up e nos tornarmos comediantes residentes do bairro. Ah, seria essa a transformação. Dos membros do público aos próprios humoristas. Os nossos amigos e vizinhos nunca teriam um momento aborrecido se tomássemos a comédia como um presente secundário. Seria uma forma divertida de trazer risos e alegria a quem nos rodeia. A dupla de comédia do bairro. Bem, ainda não vamos à frente de nós mesmos. Primeiro, vamos concentrar-nos em desfrutar juntos do espetáculo de comédia. Absolutamente. O riso é o melhor remédio e uma noite de comédia deixar-nos-á com grandes espíritos.
Não posso esperar pela chegada de sábado. Vai ficar cheio de risos e absolutamente hilariante. Em contagem decrescente dos dias, John. Prepare-se para umas piadas de divisão lateral e uma noite de puro entretenimento. Pronto e entusiasmado. Deixe começar a contagem decrescente para a nossa noite de comédia.